Né, motivacional, que é o Fabiano Latão. O Fabiano é jornalista e autor dos livros A Vida Venceu, Em Frente, Act Now, né? Agora Vai, Aprendendo com os Mestres e Norma Vilar. Ele tem 25 anos de arte, formado em comunicação social, trabalhou em jornais, revistas e desenvolvimento humano. Desde 2015 mora em Boston, Massachusetts. Obrigado, Natália. Pessoal, muito bom dia. Obrigado por essa oportunidade. Quero agradecer a Natália. Desde que a gente se conheceu, a gente teve uma conexão muito grande. Então, Natália, parabéns pelo evento. Eu sei o quanto é desafiador colocar um evento desse para funcionar, né? Convidando todo mundo, organizando. E quando a Natália fez esse convite para mim, e eu aceitei, eu me dei conta de que hoje é a primeira vez que eu estou fazendo uma palestra presencial. Depois desse período, a gente ainda não pode falar pós-pandemia, a gente está falando já pós-pandemia, mas na verdade a gente ainda vive, né, uma situação de pandemia. Mas eu acredito que hoje é um privilégio a gente poder estar aqui presencialmente, né? Ver as pessoas, a gente ainda está meio, né, todo mundo um pouquinho receoso, a gente tem que sentar longe, mas para quem trabalha com conhecimento e desenvolvimento humano, isso aqui é um privilégio, né? Ver gente, cada um de vocês aqui tem uma história, tem uma expectativa, cada um de vocês faz concessões todos os dias para fazer o que vocês fazem. Então, realmente, a gente está aqui hoje é muito especial. E a minha missão aqui, né, com a Natália, com o convite, né, é chamar para uma reflexão. A gente fala muito sobre motivação, mas eu tenho muito mais mudado a palavra motivação para reflexão. Na verdade, a gente está reaprendendo a pensar novamente. Porque a vida nos engole, né? O dia a dia engole a gente, o tempo não existe. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu falo ainda, comento com alguns amigos no Brasil, parece que o tempo aqui ele não existe, né? Ele é engolido. Então, não dá muito tempo para a gente pensar, as coisas vão acontecendo e a gente não tem aquele tempo de reflexão. Então, o grande desafio aqui hoje, nesses próximos minutos que eu vou ter com vocês antes do almoço, é a gente parar para fazer uma reflexão. Então, vocês têm aqui, a Natália preparou, né, o conteúdo do evento. Eu quero fazer uma coisa bem interativa. Então, aqui vocês têm um resuminho da minha palestra, está na página 3. Então, eu quero que vocês acompanhem cada tópico e façam anotações, porque muitas vezes o que eu vou discutir aqui, vocês vão fazer uma conexão com a vida de vocês. Então, anota uma palavra-chave, anota uma frase. Isso vai ser muito importante para você fixar o conteúdo que você está vendo aqui hoje e poder reproduzir isso no dia a dia, né? Com a sua família, seus amigos, na empresa, enfim, no seu negócio, onde você trabalha. Então, usem ativamente as anotações. Eu acredito que essa é a melhor maneira para a gente fixar bem o conteúdo. E para começar, eu quero que, por mais que vocês estão separados um para o outro, eu quero que você vire agora para o seu colega do lado. Essa vai ser a nossa primeira atividade aqui. E pergunta para o seu colega do lado, o que você precisa enfrentar? Qual o enfrentamento? O que você precisa encarar e que você, às vezes, vai procrastinando, vai deixando para depois? Então, olha aí para o seu colega do lado e faça essa pergunta. O que você precisa enfrentar? O que você está precisando enfrentar? Que você está empurrando com a barriga, que você está deixando? Pergunta para o seu colega. O que você está precisando enfrentar? Veja bem, a gente sempre precisa enfrentar alguma coisa que a gente deixa para depois, a gente deixa para a última hora, a gente deixa para amanhã. Eu acho que um dos maiores ensinamentos que a gente teve nessa pandemia é que parece que o amanhã não existe, né?
Eu sempre falo sobre isso. Então, hoje, aqui, agora, esse momento ele é muito importante porque a gente não tem controle nenhum. Caiu a ficha cada vez mais que a gente não tem controle nenhum sobre o que está vindo depois. Então, essa eu acredito que seja a primeira reflexão. Enfrentar os nossos medos, os nossos desafios, mas sempre com foco nesse momento presente, que é o momento mais importante. É o que você tem aqui agora, né? É esse momento importante. Então, eu coloco aqui uma frase para a gente começar, que é a seguinte: o mundo está mudando cada vez mais rápido. As relações se transformam a cada minuto. Nada é fixo e nem permanente. Preste atenção nessa frase. Nada é fixo e nem permanente. Estamos num constante processo de evolução. Isso nos assusta muito, desestabiliza e nos empurra para fora de nós mesmos. Eu acredito que a grande mensagem, né, se é que tem uma mensagem, com a pandemia cada um fez uma interpretação, é de que realmente a gente não tem muito controle sobre as coisas, a gente tem muito mais controle sobre o nosso pensamento e o nosso modo de agir do que está ao nosso redor. As pessoas ao nosso redor, no caso, vocês que são empreendedores, donos de negócios, os clientes, o mercado, a gente não tem muito controle sobre isso. Por isso que o meu convite é essa autoanálise, né? Voltar para você mesmo. Por quê? Nada é fixo nem permanente. Se você tem um momento feliz, a gente sempre quer melhorar, a gente sempre quer momentos felizes, a gente sempre quer crescer. Ótimo, isso é um impulso natural. Só que a grande verdade é que a gente ainda vai ter muita dificuldade, a gente ainda vai ter muita crise, a gente ainda vai ter muitos problemas. A gente não pode evitar pensar que isso vai acontecer. Isso não significa que a gente está pensando de forma negativa, pelo contrário, a gente está sendo um pouco mais racional, não é verdade? Então, quando a gente vai nesse positivismo, né, na motivação, vai dar certo, aí veio uma pandemia e de repente mostrou que por mais que a gente está totalmente inserido na tecnologia, por mais que a gente tenha, né, as maiores descobertas científicas, a gente ficou refém de algo desconhecido. Muitas pessoas falaram durante a pandemia, estamos todos no mesmo barco. E eu sempre dizia, não, a gente está na mesma tempestade, em barcos diferentes. Muitos de nós estavam numa canoa, num barquinho, né, outros numa lancha, outros num navio. Então cada um de nós aqui está passando e passou, eu acredito que o pior passou, quero pensar nisso, por uma tempestade, mas cada um com as suas limitações, com os seus recursos, cada um com os seus medos, com as suas inseguranças, o quanto isso está presente todos os dias. E às vezes a gente quer encobrir, porque é doloroso, né? Olhar para os próprios medos, para as próprias inseguranças, para as próprias incertezas. Por isso que, quando eu fiz o livro Em Frente, até uma curiosidade, pessoal, eu lancei o livro dia 8 de janeiro no Brasil, para depois lançar o livro aqui. E aí, assim que eu estava voltando, já estava, né, toda essa notícia a respeito da Covid e tudo mais, e de repente chega, né, tudo que todos nós aqui sabemos. E aí eu falei assim, puxa vida, que maluco isso, eu ter feito um livro com várias reflexões sobre como é que a gente enfrenta momentos de crise, de não estabilidade, né, para esse momento que está chegando, assim. Parece que é algo que, até para mim, né, particularmente, foi uma grande coincidência. Então, por isso mesmo que eu coloco o desafio de repensar e ressignificar. Nós não somos mais os mesmos. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Eu não sou mais o mesmo após esse período. Muita coisa aconteceu, muitas reflexões. A valoração de coisas do dia a dia para mim mudou muito. A valoração do outro para mim mudou muito mais. É incrível como a gente está mudando a nossa maneira e a gente está um pouco perdido ainda. Não sei se vocês têm essa sensação, mas eu admito aqui, eu estou um pouco perdido. E aí, como é que vai ser? Como é que a gente vai estabelecer agora conexões com as pessoas, ou quer seja com os clientes, de um modo diferente, que a gente no passado era muito, né, parecia um rolo compressor assim a vida. Agora não, peraí, vamos parar.
Vamos pensar, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Né? Qual que é a minha proposta? Como é que vai ser de agora para frente? Né? Como é que eu me comporto? O que eu preciso mudar? Então, essas são todas reflexões que eu coloco para vocês. Eu coloquei aqui 5 passos, que na verdade é o que eu discuto nesse livro, que é um dos últimos. Eu tive a oportunidade de lançar um outro livro agora recente, mas eu não trouxe a biografia de uma pessoa, mas eu coloco esses 5 passos que vocês podem ver aqui, que eu sempre aplico no meu dia a dia, assim, quando acontece alguma coisa comigo, ou quando eu estou planejando um projeto novo. E eu sugiro para vocês que esses passos vocês possam colocar no business de vocês, nos negócios que vocês estão fazendo. Então, se você, a Natália falou bastante sobre analisar, avaliar, se você quiser fazer essa avaliação, hoje mesmo aqui, depois dessa palestra ou agora, mais tarde, senta 5 minutos, pega um café, um suco e bota o nome do seu business, ou o seu nome, porque você é o seu principal negócio, né? Você é a sua principal empresa, e reflita. Né? Refletir, e aí? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que disso tudo? É o primeiro passo. Repensa algumas coisas. O que você está preso no passado ainda, que está te impedindo de pensar de modo diferente, né? De abrir a cabeça para um modo diferente? Reavalia. O que você pode cortar hoje da sua vida? Eu diria o seguinte, pessoal. Eu sempre sugiro isso para as pessoas que eu dou mentoria, consultoria. Corte coisas. Ao invés de adicionar, vamos cortar primeiro, porque a gente sempre quer adicionar para poder crescer, melhorar, mas corta. Então a pergunta que eu tenho para você aqui agora, o que hoje você pode cortar da sua vida que não está agregando nada? Quer seja um hábito, né? Quer sejam alguns relacionamentos que são tóxicos, quer sejam alguns procedimentos do dia a dia, né? Da sua rotina, o que você está precisando cortar? Antes de colocar algo novo, corte alguma coisa sem dó, porque você só vai crescer, você só vai para o próximo nível quando você se desvencilhar de toda aquela, né, coisas que não agregam mais. Às vezes a gente tem a impressão, eu não sei se vocês já tiveram essa impressão, eu já tive muitas vezes, que eu estou com uma mochila nas costas, com um monte de tijolos, assim, que a mochila está pesada, e que eu estou indo. Por quê? Porque a gente, inclusive, até, né, nossa comunidade, a gente tem aquela coisa do brasileiro não desiste nunca, o brasileiro é criativo, e é muito verdadeiro. Mas isso também, às vezes, faz com que a gente carregue muito peso que a gente não precisa. Né? O quanto você poderia simplificar o seu dia a dia, você está complicando. Seja o descomplicador da sua própria vida e das outras pessoas, e não o complicador. Em várias palestras que eu já fiz, eu sempre fazia a pergunta: quando você chega num ambiente, você ilumina ou escurece o ambiente? O que eu chamo de ilumina? Quando você chega num ambiente, as pessoas te recebem, elas abrem o sorriso, elas estão abertas, elas continuam falando o que elas estavam falando, ou todo mundo se recolhe, todo mundo baixa? Né? Qual a energia que você traz para o ambiente? Essa é uma responsabilidade que a gente tem, não no sentido de cobrar, mas no sentido de descomplicar, porque a gente viu que a vida está por um fio. A gente está aqui hoje, eu não sei, à tarde, onde a gente vai estar. Isso não é ser pessimista, isso é ser realista. Então, reavaliar. Reconsidere. O que você precisa reconsiderar na sua vida? Tem alguma coisa que você fazia na sua infância, na sua adolescência, nos seus primeiros anos de vida adulta, que te fazia muito bem, que te trazia alegria, que te trazia brilho nos olhos, que te trazia, uau, aquela sensação boa? O que você fazia que você abandonou? Cadê aquela parte sua que você abandonou, que te trazia vida, que te trazia energia? É muito importante que você sempre reconsidere. Por quê? Porque com todas as coisas que acontecem no dia a dia, né, tudo que acontece com vocês no dia a dia faz com que vocês, eu falo vocês, mas nós, né, eu também me incluo, porque é uma avaliação diária. Esqueça, né, abandone. Então, a pergunta para você que está anotando ali no papel: o que você precisa resgatar? Esses dias eu estava pensando sobre isso, né, conversando com um amigo. Eu falei assim: gente, eu gostava tanto de dançar, era tão bom, né, quando era mais jovem. Ou dançava num casamento, ou numa festa de família, ou ia até num clube. Sabe coisas assim que você gosta de fazer e que te dão energia, e que te trazem coisas boas?
né? Sei lá, você gostava de fazer um trabalho voluntário, de participar de algum grupo. O que você precisa reconsiderar para dar esse gás que você precisa agora, nesse período, né, que a gente começa a chamar de pós-pandemia? Vai ter que colocar alguma coisa nesse sentido. E por último, ressignificar, né? Qual que é o significado daquilo que você faz? Né? Você faz só por fazer? Você faz só pelo dinheiro? Você faz só pelo status? Que isso também nos obrigaram, de algum modo, a sociedade, né, que a gente vive, o mundo que a gente vive. Não é o caso da gente pular fora desse mundo, mas assim, como é que eu posso ressignificar algumas coisas para que elas tenham, para que eu enxergue o real valor daquilo que eu estou fazendo? Ok? Vamos lá então. Eu coloco aqui, ó, no modo de ser e estar. O seu modo de ser e estar, eles estão em consonância? Porque uma coisa é a gente acreditar, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa gentil, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa bacana. A gente tende a acreditar nisso, né? Mas e lá na prática? Você é uma pessoa boa, gentil e honesta quando o calo aperta, quando o trânsito está ruim, quando, né, o cliente reclama, quando o marido briga, quando aparece um problema? É lá naquela hora que você vai testar esses, né, o estar. É lá naquela hora que você vai colocar o seu ser em consonância com o estar. Muitas vezes a gente tem essa confusão. Você vê pessoas com discursos brilhantes, né, quer seja nas relações pessoais ou também nas relações profissionais, mas na hora de ir para a prática, a pessoa acaba, né, porque a gente é humano. Na verdade não tem nada de ruim disso, mas só quando dá aquele clique, eu me pego fazendo isso todos os dias. Uma das questões mais, vou dividir com vocês, uma das questões mais caras que eu penso ultimamente é o não julgar. A gente acha que a gente não julga, mas existem pesquisas que mostram que a gente tem até 400 julgamentos automáticos diários. A nossa mente é uma fábrica de julgar. Você olha o outro, você julga a aparência, você julga como ele fala, você julga né, o que ele faz, você julga onde ele mora, o carro que ele usa, a opinião política dele. Enfim, você vai julgando. A gente julga de forma automática e a gente perde tanto tempo e tanta energia julgando as pessoas. Então, eu acredito que essa é uma das coisas mais caras que a gente tem hoje, né? Mais caras, eu digo assim, mais trabalhosas, que é controlar o julgamento que a gente faz das outras pessoas. Você não conhece, né? Eu não conheço vocês, como é que eu posso julgar? Cada um aqui tem uma história, uma trajetória. Gente, uma coisa que é muito importante, não interessa sua idade, sua raça, sua cor, sua conta bancária, seu status profissional. Todos nós aqui temos os mesmos problemas. Se você ainda não teve alguns, você ainda vai ter. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes tem amigo meu que vem e fala, nossa, eu estou passando por isso. Eu falo, chegou a sua vez. I'm sorry, chegou a sua vez. Por quê? Porque a gente é humano. A gente vai ter em graus diferentes, em momentos diferentes, mas a gente sempre vai ter. Então nós somos muito iguais nesse sentido. Então isso, quando cai essa ficha, nos ajuda a conectar com as pessoas que a gente convive e com os clientes. Por quê? Porque ninguém está se colocando acima, a gente está todo mundo, né, tendo ali as mesmas sensações. E repito, lembra que eu coloquei lá naquela frase? Isso nos assusta. Ser humano nos assusta, porque a gente foi muito mais educado para ser uma máquina ou para ser um robô, digamos assim, né, para parecer que está tudo bem, que tudo vai dar certo, que no final é tudo conto de fada, e a gente descobriu mais do que nunca agora com essa pandemia que não é bem assim. O calo aperta. Mas isso não é para ficar pessimista, é simplesmente para ser mais racional e tipo, tem que fazer? Vamos fazer. Eu falo que tem uma técnica, eu sempre brinquei, teve um bom tempo que eu treinava pessoas, né? Hoje eu faço mais a parte de consultoria, mentoria, mas teve um bom tempo que eu tinha bastante clientes para treinar. Eu sempre falava assim, tem uma técnica muito fácil para as coisas acontecerem na sua vida. Conta 1, 2, 3 e começa. A pessoa ficava decepcionada. Que técnica é essa, né? Ou senão tem a técnica TBC, vocês já ouviram falar nessa técnica? É uma piadinha, mas enfim,
que é tira a bunda da cadeira ou tira a bunda do sofá. É só isso que vai fazer acontecer. Quantas pessoas que talvez poderiam estar aqui, né, aprendendo, compartilhando, apoiando e não tiveram coragem, vocês tiveram. Então é isso no dia a dia que vai nos motivar, que nos vai, né, colocar em frente. Aqui, vocês estão vendo que a capa do livro é bem, vamos lá, vai ter que andar, não tem jeito, a gente não tem outra alternativa. Bom, vamos lá agora para 5 reflexões. A primeira delas que eu coloco para vocês é a vulnerabilidade. Se tem uma coisa que a gente está aprendendo, essa palavra está até na moda, a gente tem palavras da moda, né? A gente teve a palavra empoderamento, que foi exaustivamente usada, e agora a gente tem a palavra vulnerabilidade. Se tem uma coisa que é muito interessante da gente aprender, e que para mim é um grande sinal de amadurecimento, é a gente perceber que a gente é vulnerável. Ninguém é tão absoluto, tão necessário, tão importante. Você é sim, o seu universo para você mesmo, mas eu digo num sentido coletivo a gente está vulnerável. A gente é muito frágil, né? Tira alguma coisa que hoje é um privilégio seu para você ver. Como que você se sente? Né? Você dirige há 20 anos, fica sem carro. Vende o seu carro ou fica sem carro. Fica sem o seu marido. Fica sem a sua esposa. Tira o seu trabalho. Você sofre um acidente, tirou a sua mão, a sua perna. Tira alguma coisa. Eu sempre falo que esse raciocínio nos dá a noção para conectar com o nosso ser. Tira alguma coisa que hoje está te dando todo esse privilégio, que vai te deixar vulnerável. Você vai falar assim, opa, nossa, peraí, deixa eu baixar minha bola. Né? Eu sempre falo isso para mim. Aqueles exercícios de espelho, eu aprendi isso nos cursos que eu fiz há muitos anos, que é assim, de vez em quando, né, ir no espelho e falar assim, Fabiano, baixa um pouquinho a sua bola, vamos lá, vamos começar aqui, vamos pela base, vamos compartilhar aqui mais, né? A gente tem que fazer esse exercício de vez em quando. A vulnerabilidade nos expõe, né? Todos os dias a gente expõe fragilidades, a gente expõe medo, a gente vive numa sociedade que é regida pelo medo. A gente tem muito medo de uma série de coisas, né? A indústria do medo faz com que, né, se ganhe muito dinheiro. Então isso nos deixa vulnerável. Quantos de nós aqui tem medo de uma série de coisas e às vezes não admite? Quanto mais você foge daquilo, né, que te assusta, que te causa medo, maior fica, né? É igual quando você vai explicar para a criança, né, do fantasma, do monstro. Quanto mais você cria um mito em cima daquilo, mais você tem medo. Então, a vulnerabilidade nos expõe a situações que a gente antes nunca pensou. E outro ponto importante também, pessoal, são as verdades, né? Você fala a verdade para você mesmo? Você olha no espelho e fala a verdade? O que você precisa mudar? O que você precisa fazer diferente? Ou o que você precisa admitir? Essa é uma vulnerabilidade muito interessante da gente trabalhar no nosso dia a dia, para a gente crescer enquanto pessoa, né? E enquanto família, enquanto comunidade, cidadão, negócio e tudo mais. Então temos esses 3 pontos aqui que eu vou pedir para vocês avaliarem, né? Vocês estão com o papel aí, avaliem. Fragilidade, de 0 a 10, o quanto você tem coragem de encarar as suas fragilidades? De 0 a 10, o quanto você tem coragem de expor a sua vulnerabilidade? Quer seja para o seu companheiro, para as pessoas mais próximas, né? E de 0 a 10, o quanto você tem coragem de encarar as suas próprias verdades, ao invés de fugir do seu passado, de algum drama que você precisa enfrentar, né? De algum trauma que você precisa superar e que você fica guardando para um amanhã, gente, de novo, não existe. Esse amanhã imaginário, ele não existe. Ok? Estou vendo todo mundo assim, mega concentrado. Que delícia isso, né? Que gostoso. Tá vendo, gente? Isso é a coisa do humano, né? No virtual a gente não consegue essa conexão igual eu estou vendo aqui, que eu estou aqui na frente. Pessoal, um outro ponto que eu quero colocar também é para repensar sobre fracasso. Como eu falei, a gente foi criado com uma pressão, uma cobrança interna muito grande.
Quanto sacrifício você já não fez na sua vida para parecer melhor ou para parecer igual o outro quer que você apareça? Quanto sacrifício que você já não fez para parecer uma pessoa de sucesso ou para parecer uma pessoa que se destaca? Quantas coisas que você já não teve que pagar, né, encarar para poder ter esse papel? Por quê? Porque tem uma cobrança, uma pressão social muito grande, a gente sabe disso, e a gente tem modelos inatingíveis, né? Gente, histórias de sucesso, elas acontecem todos os dias, mas eu acredito que sucesso mesmo é você conseguir acordar e enfrentar mais um dia, trabalhar, dizer para as pessoas o quanto você as ama, né? Valorizar os pequenos momentos, as coisas mais simples. Isso para mim é sucesso, é uma ressignificação. Então, fracasso é algo que a gente pode ressignificar, e eu vou dar aqui uma grande dica para vocês. Pensa agora em algo que não deu certo na sua vida. Todo mundo tem, olha para o teu passado, fala assim: nossa, isso não deu certo, isso não foi igual eu queria, isso não foi igual eu planejei. Pensa agora em algo, pode ser da sua vida pessoal ou da sua vida profissional. Pensa em algo que deu ruim, né? Como a gente fala no Brasil, fala muito essas gírias agora, né? Deu ruim. Pensa nisso. Agora, a minha reflexão, a minha sugestão: não é que você fracassou, não é que não deu certo. Naquele momento, você fez o que podia com o entendimento que você tinha e com as ferramentas que você tinha. Então deu certo. Então, por exemplo, eu me divorciei, né? Eu casei, eu projetei uma família, eu tinha um sonho, de repente meu casamento acabou, meu casamento fracassou. Aí você fica lá embaixo, né? Porque a cobrança interna é gigante, porque o teu casamento tinha que dar certo, a pressão social da família, o teu casamento tinha que dar certo, e você tinha um modelo de casamento do comercial de margarina, e aí não deu certo. Agora, o convite que eu tenho para você, quando eu falo de ressignificar, é por isso que eu acho que esse momento é o momento mais importante que a gente está tendo enquanto humanidade, é o seguinte: será que não deu certo? Você deu a sua parte, você fez o que podia, você estava ali todos os dias, você tentou, você colocou. Se você fez um pouco que seja, não interessa se você fez pouco ou muito, mas você fez o que podia. Quanta coisa na minha vida que em muito tempo eu olhava e falava assim: puxa, não deu certo, fracassei, deu errado. Não deu tudo certo. Sabe por quê? Porque aqueles pequenos fracassos que você teve são a construção de quem você é hoje e de quem você pode ser de agora para frente. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Então, olha para o passado e fala assim: muito obrigado. Então, eu sempre falo isso nas minhas orações, mentalizações. Obrigado por quem desacreditou em mim, obrigado por quem me humilhou, por quem me ofendeu, obrigado por quem me enganou e trapaceou. Sabe por quê? Eu digo obrigado no sentido não demagógico, mas tipo assim, se não tivesse acontecido tudo isso, que a princípio parece que é um fracasso, eu não tinha crescido, eu não tinha me movido, não tinha doído. Porque quando dói, né, igual esses últimos 2 anos, doeu na mente, doeu no corpo, doeu no bolso, doeu nos sonhos. Quando dói, é o que faz a gente falar assim: não, peraí, vamos reavaliar isso aqui, vamos ver, vamos melhorar isso aqui, vamos ver como que a gente pode seguir. Ok? Então, coloca aí no papel que você tem, essa é uma autoavaliação que você vai fazer aqui hoje. Cobrança interna, de 0 a 10, o quanto você tem se cobrado? Dá uma nota para você. O quanto você tem se cobrado? Seja bem verdadeiro com você. Pressão social, de 0 a 10. O quanto você deixa que a pressão social te impeça de ser quem você é, né? E faça com que você queira ser outra pessoa, fugindo de você mesmo. E os modelos inatingíveis, de 0 a 10. O quanto você se espelha em modelos inatingíveis? Se inspirar em pessoas é uma coisa. Querer ser ou estar ou fazer o que elas fazem é muito diferente, porque talvez o seu contexto, o seu histórico, a sua estrutura é diferente, né? Ok? Vamos lá então para o terceiro.
esse item, pessoal, tem muito a ver com o que eu comecei a falar no início da apresentação. Quando eu aprendi isso fez diferença na minha vida. Se você quiser ganhar algo novo, você precisa perder algo. Você não vai ter tudo. Você não é super-homem, nem Mulher Maravilha, mágico, Deus, divindade. Você é ser humano, cheio de dramas, dúvidas, problemas, complexos. Isso é você, isso sou eu. Admitamos isso, que isso vai nos centrar, assim, vai, sabe, todo aquele barulho vai fazer a gente voltar para o eixo. Se você quiser ganhar alguma coisa, perca algo. E eu acho que nós, imigrantes brasileiros, a gente sabe muito bem, a gente tem uma lição bem grande, o quanto você deixou para trás, quando você, alguns nasceram aqui, mas o quanto você deixou para trás, o quanto de renúncia que você fez. Só que se você olhar agora, mesmo que você não está no nível que você gostaria de estar, se você olhar agora, o quanto que você ganhou, às vezes de resiliência, força interna, uma série de coisas que você não teria se você tivesse ficado, né, numa outra situação. Porque foi uma escolha também. Isso não significa que quem não se mudou para um outro país, né, não tem essas possibilidades, mas baseado na sua escolha. Então veja bem, perdas e ganhos. Um dos principais pontos é a aceitação. Então aceite, olha que legal isso, aceite que você ainda vai perder muito na sua vida. Você vai perder pessoas queridas. Você vai perder pessoas queridas. Sabia disso? Lembra disso? As pessoas que você ama hoje, você vai perder. Você ainda vai perder o emprego. Você ainda vai perder amigo. Você ainda vai perder uma série de... Você vai perder habilidades físicas. Aí vocês vão falar assim, nossa, Fabiano, que palestra motivacional que é essa? Mas eu acho que vocês estão entendendo o meu ponto. Eu não quero aqui em nenhum momento, como eu falei que a gente vai refletir, eu não quero aqui em nenhum momento assustar, só quero trazer para o eixo. Gente, quando eu era mais novo, eu vou fazer 45 anos daqui um mês. Então eu já estou naquela idade assim que tudo lá faz 20 anos, há 30 anos. Assisti um filme essa semana que eu falei, nossa, o filme foi lançado há 30 anos e eu assisti, eu era adolescente. Então está chegando naquela fase. Quando eu era mais novo, eu pensava assim, veja se vocês pensavam assim também. Ah, mais um fim de semana, mais um feriado, mais um Natal, mais um aniversário. Não era sempre mais? Estava chegando mais uma oportunidade. Gente, acabou, agora é menos. Hoje é menos um dia na sua jornada de vida. Daqui um mês e pouco é menos um Natal na sua vida. É menos uma chance de você participar de um evento para agregar conhecimento, fazer network com as pessoas. É menos. Mas, de novo, não é para desesperar, é para valorizar. É para valorizar aquilo que você tem agora. Quanto mais você pensa que tudo que acontece na sua vida é uma última chance daquele momento, você valoriza. Então, na hora que você está diante de uma pessoa, você vai olhar nos olhos dessa pessoa, você vai conversar, você vai se conectar, você vai valorizar essa pessoa. Você não vai só passar como um trator na vida das pessoas. Então, isso é muito importante para a gente ter em mente também. E esses dois últimos itens aqui, vocês viram até que eu coloquei essa imagem aqui. Gente, eu não sei vocês, né? Já que eu falei de vulnerabilidade, vou falar das minhas aqui com vocês. Eu sou jornalista, me formei em 1998, mas trabalho na área de comunicação desde 95, quando a internet estava chegando no Brasil. E agora hoje vendo a palestra do Eduardo, meu Deus, que maluco. Eu lembro, eu dei aula em faculdade no Brasil, eu dei aula no curso de comunicação, eu dei aula sobre os primeiros websites de notícia. Eu explicava para os alunos como é que eles escreviam notícias curtas. Acho que já era o Twitter daquela época. Isso lá nos anos 2000. Mas enfim, depois de todo esse tempo, eu sempre me considerei um cara flexível e de mente aberta. Mas cada dia mais que eu vou vivendo, eu percebo o quanto eu ainda sou cabeça dura, o quanto eu resisto. Tem um monte de coisas que eu resisto e me dói. E o mundo não espera, né? Eu fico pensando assim, às vezes eu vejo os adolescentes, eu não tenho filhos, mas eu vejo adolescentes, os adolescentes vêm como um turbilhão em cima dos pais, e os pais parecem que não dão conta. Por quê? Porque
você vai ter que se adaptar, você vai ter que entender o que está acontecendo nesse mundo agora. Não resista. Uma das coisas mais importantes para você ressignificar a sua vida é não resistir. Então, faça essa pergunta agora para o seu colega do lado. O que você está teimando e resistindo em não mudar? O que você está teimando? O que está pegando? Que você está ainda resistindo demais? Faça essa pergunta para o seu colega do lado. É alguma coisa da área de tecnologia que você está resistindo e não aprender? É um comportamento com o seu marido, namorado, namorada, esposa? É entender o universo do seu filho? É entender a necessidade do seu cliente? Tem alguma coisa que você está sendo cabeça dura, cara? Né? Deu? Ó, eu vi que tem todo mundo aí com uma série de coisas para mudar, né? Gente, não é muito fácil. Por quê? Porque você vai ter que perder. Você vai ter que perder. A única certeza que eu tenho é que para ganhar você vai ter que perder. Senão não tem espaço para coisa. O nosso HD mental, ele está bem lotado. Não tá? A gente tem muita informação. Hoje, se você quiser adicionar alguma coisa, você vai ter que tirar outra, né? Eu até comentei essa semana com o pessoal que eu trabalho, que eu criei um método. Na verdade, eu criei um método para mim, desde a época da faculdade, eu adaptei ele atualmente. Na época da faculdade, eu assinei jornais e revistas no Brasil para poder entender, né? Para poder acompanhar. E eu sempre gostava de ler bastante assim, crítica de filmes, de música, de livros. Eu gostava mais da parte cultural, né, das revistas e dos jornais. Só que eu sabia, enquanto jornalista, que eu precisava entender de economia e política também, porque senão eu ia ser mambembe, né? Claro que a gente pode se especializar numa área, mas é muito mais legal, como profissional, você ter um leque de informações e se especializar. Então lá atrás eu criei um método para mim. Eu assinava a Veja, Isto É, Revista Época, sabe as revistas brasileiras da época? Estadão, Folha de São Paulo, Jornal Globo, assinava os principais jornais e revistas. E eu fiz uma negociação. Eu só vou ler a matéria de cultura ou a crítica do filme, que são coisas que eu gosto, depois que eu ler a matéria de política e de economia. Eu me forçava a fazer aquilo. Então era como se fosse um bônus. O que eu fazia com aquilo? Eu fazia uma negociação para poder enfiar alguma coisa ali na minha cabeça, só para depois eu ter outra. Fazer um remanejamento. Por quê? Porque eu poderia ir direto na cereja do bolo. E aí, adaptando agora para o que eu faço, para o dia a dia, né? Eu negocio, adoro assistir séries na Amazon e na Netflix. Acredito que muitos de vocês gostem. Até, né, a pandemia a gente ficou muito ligado. Só que estava tirando meu tempo de leitura. E eu sempre fui leitor. Eu sempre leio 3, 4 livros diferentes, um romance, outro mais técnico, um mais de autodesenvolvimento, sempre vou levando ali de acordo com o meu humor. Então eu fiz uma negociação comigo. O tanto de tempo que eu assisto de série todos os dias é o tempo que eu leio. Se eu não ler, eu não tenho direito de assistir. Por quê? Porque é proativo. Quando eu abro um livro, né, o Kindle, ou sei lá, o iPad, e vou ler, eu estou tendo uma pró-ação. Eu estou no controle, eu estou mandando. Eu selecionei, né, a velocidade, o meu entendimento e tudo mais. Quando eu assisto, eu sou... Em comunicação a gente fala de comunicação passiva, comunicação receptiva, comunicação ativa. Eu sou, né, passivo, só estou assistindo algo. Então eu fiz essa negociação comigo. Por quê? Para poder conseguir colocar coisa nova. Então assim, se eu não ler o livro, eu não tenho direito de assistir. Mas é para me punir? Não, é só para eu poder me educar e ter um hábito, para eu poder inserir algumas coisas. Eu poderia só pular ou usar todo o tempo. Então, vamos lá, um episódio de 45 minutos, que geralmente algumas séries têm. Gente, 45 minutos de leitura todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana, faz uma diferença gigante na vida.
né? Eu estava comentando ontem o quanto os livros nos salvam. Os livros me salvaram. Desde de uma infância extremamente pobre, meu pai faleceu, enfim. Numa outra palestra, eu tenho outras palestras que eu conto um pouco mais sobre isso e acabo falando um pouco mais. Mas assim, o que me salvou foi o conhecimento, foi ler, foi os livros, né? E talvez não é nem o conhecimento que a gente tem oportunidade. Às vezes a gente não tem oportunidade de ir para uma escola, a gente tem a oportunidade de certificar aquele conhecimento, mas o conhecimento hoje ele está aí para a gente escolher, né? Então eu sempre digo que os livros nos salvam. E por isso mesmo que eu digo a importância da mente aberta. Então eu quero que você coloque aí no seu papel agora, que você tem. Avalia de 0 a 10 o quanto você é uma pessoa que aceita. Você aceita as pessoas como elas são ou você quer que elas sejam diferentes? É engraçado que a gente não aceita o outro como ele é. A gente quer que ele muda. Mas a gente quer que o outro aceite a gente como é. Acontece isso com vocês? Ok. Então de 0 a 10, aceitação. Quanto você aceita as pessoas como elas são? Quanto você aceita os acontecimentos ruins? Oi? Pode falar, pode compartilhar. Quer compartilhar? Pode falar. Eu aceito os outros como eles são. Da cor que Mas eu não me aceito, é isso que a gente está O falando. problema é que eu não me aceito do jeito que eu sou. Pois é, e essa é um grande desafio pra gente também, né? Que a gente às vezes só vê o nosso lado negativo e não vê o lado positivo, né? O quanto você faz diferença na vida das pessoas, por exemplo. Você me falou do seu trabalho de tradução, né? Pensa isso num nível profundo. O impacto que isso tem quando você consegue transpor uma língua para outra e outra pessoa vai absorver aquela informação. Só de você pensar nisso, você já se coloca num outro nível. Não para ser melhor que ninguém, mas para falar assim, poxa, estou aqui, faço a minha parte, né? A partir daí você já vê. Flexibilidade. Você é flexível? Você é flexível ou você é cabeça dura? Eu sou totalmente flexível. Flexível ou cabeça dura? E mente aberta. Você aceita as coisas? Você aceita que o mundo não é aquele mundo que você projetou na sua cabeça? Você aceita que o mundo está cheio de coisas que não tem nada a ver com aquilo que você sonhou ou projetou um dia? Mas está aí e você está vivendo. Você tem um naco, né? um espaço nesse mundo. Você está aqui, alguma coisa tem que ser feita, né? Então isso é muito importante você pensar também. E vamos para o último, não, penúltimo, que é a frustração, que é outra coisa que eu convido vocês para ressignificar, né? A gente acabou falando aqui, mas eu vou passar novamente os 3 itens. Gente, quando cai a ficha de que a gente é impotente sobre os acontecimentos, acontece uma coisa gigante na nossa mente. Tem coisa que a gente não controla. Eu consigo controlar a maneira como eu dirijo. Eu consigo controlar que o meu carro está em dia, o pneu está calibrado, está tudo certinho, estou dirigindo a velocidade. Só que eu não consigo controlar o erro que outra pessoa faz e me coloca dentro de um acidente. Então, todos os dias você lida com uma impotência que pode trazer uma frustração muito grande. A impotência diante do seu cliente, do seu business, da educação dos seus filhos, a impotência diante do seu parceiro. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu fiquei. A impotência que você tem. Peraí. Ótimo. Então, todos os dias você vai lidar com impotências, né, que são coisas que você não pode mudar. A única maneira é você negociar com você mesmo. Então, se você tiver uma situação estressante, você vai optar em entrar naquela energia ou você vai negociar em ficar na sua energia e manter a sua energia? Muita gente fala assim, nossa, eu acordei super bem hoje, eu estava super tranquila, só que eu cheguei no meu trabalho, a minha colega de trabalho estava toda mal-humorada, começou fazendo isso aqui, e de repente eu já estava toda estressada, e é culpa dela. Mas a minha pergunta é,
Ué, mas você não falou que você estava super bem? Você não falou que você estava tranquila? Então você dá ao outro a chance de dizer como você vai agir? Quando a gente fala sobre autoestima, pessoal, né, que é um tema extremamente batido, muita gente ainda acha que a autoestima é se vestir bem, né, tá bem vestido, com roupa de marca, ou né, fazer o cabelo, ou comprar não sei o que, um acessório. Legal, ótimo. Né? Ótimo, beleza, mas autoestima é você não dar ao outro o direito de dizer como você vai se sentir. E esse é um grande desafio, porque isso demonstra que você tem controle, que você gosta de você mesmo, com seus defeitos, do jeito que você é, com a sua história, que você não precisa negar. Se a sua história foi de sofrimento, foi de muita ralação, foi de um monte de problema, de abandono emocional, de abuso, não interessa, é a sua história. E você está aqui, você chegou até aqui, então vamos aqui para frente. Eu costumo dizer o seguinte, gente, só está começando. Eu não sei qual que é a sua idade, em que momento você está na sua vida. Eu só quero te dizer o seguinte, se todos os dias você acordar com essa mente de que só está começando, que é assim, eu vou pegar tudo que eu vivi e aprendi até hoje e vou colocar daqui para frente, se você fizer isso todos os dias, acontece uma coisa tão maluca que você de repente fala, meu Deus, nada mudou, mas tudo mudou. Os problemas continuam lá, porque lembra, eles vão continuar existindo. Mas tudo muda, porque muda a sua perspectiva. E isso tudo tem a ver com amadurecimento. Pessoal, é muito importante. Frustração, a gente vai ter todos os dias, não tem como fugir. Você vai ficar frustrado com o seu cliente, com o mercado, com o governo, com... né? As pessoas que você convive, não vai ter como fugir. Agora, o que vai ter é uma maneira de você lidar com isso de um modo diferente. Como é que você lida com a frustração? Eu digo o seguinte, já falei isso em muitas palestras. A gente é adulto, só que tem dia que a gente age igual uma criança birrenta. É assim porque é assim. Não, porque isso me... né? As pessoas se ofendem. As pessoas levam para o lado pessoal. Dramatizam. Gente, vamos pensar sobre isso, né? Lembra que eu falei a palavra no início? Simplifica. Simplifica, let go, deixa aí. Vamos, próximo, e vai vivendo, e vai explorando. Ok? Então dá aí uma nota para você. Impotência. O quanto você maneja isso na sua vida, né? O quanto você entende que você é impotente. Você reconhece as suas limitações? De 0 a 10, o quanto você reconhece as suas limitações? Amadurecimento. O quanto você considera que você é maduro? Com base no que você conhece de amadurecimento, porque é algo que cada um pode avaliar de um jeito. Mas, e aí? Tá, você é maduro? De 0 a 10, o quanto você é maduro? Ok? E vamos para o último item, porque a gente já vai chegar no horário do almoço. Que é, né, engloba tudo isso, gente, é a solidariedade. Quando eu falo em solidariedade, vou dar um exemplo para vocês agora, que eu aprendi. O primeiro livro que eu estava comentando isso ontem com o Dave, o primeiro livro que eu li de autoajuda é de uma autora americana chamada Lois Hay. Ela morreu faz uns 5 anos e ela escreveu um livro que se chama Você Pode Curar a Sua Vida. Eu li esse livro quando eu tinha 13 anos. Portanto, já faz 30 e tantos anos que eu li esse livro. Eu trabalhava numa loja na minha cidade e eu tinha que ir no banco, sabe, fazer depósito, quando a gente ia antes das 4. E aí o banco tinha uma fila gigante, meia hora, 40 minutos, eu aproveitei para ler. Foi quando na minha cidade inaugurou uma biblioteca pública. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu tinha um monte de livro para emprestar de graça. E eu peguei esse livro da Lois Hay. E eu me lembro muito bem dessa frase que ela colocou, que era o seguinte: se um amigo seu chegar para você e falar assim, olha, eu estou com um tumor aqui nas minhas costas, ou na minha mama, uma pessoa chegar para você e falar, né, estou com um tumor aqui, apareceu faz alguns dias e tudo mais, o que você tende a falar para esse amigo? Você vai falar assim, qual que é seu nome, por favor? Mônica. Vou pegar a Mônica de exemplo, Mônica. Então, a Mônica chega para mim e fala, nossa, a gente é amigo, a Mônica chega para mim e fala assim, Fabiano, eu estou com um tumor aqui nas minhas costas e, nossa, eu estou preocupado. O que eu vou dizer para a Mônica? Mônica,
fica tranquila, não há de ser nada, vai ao médico, faz os exames, relaxa, de repente é só, né? Às vezes a gente percebe um caroço que é de tensão mesmo, né? Imagina tanta tensão que faz o caroço. O que eu vou fazer com a Mônica? Eu vou tranquilizá-la e sugerir o que ela pode fazer. Só que, muitas vezes, se for o contrário, aparece um tumor em mim, e eu vejo aquele tumor, aquela coisa, né, aquele caroço, e vou pensar assim, é câncer, meu Deus do céu, eu vi isso, eu já vi isso na internet, do vizinho, eu vou morrer, está acontecendo alguma coisa. O que a gente faz? A gente trata, muitas vezes, o outro com carinho, e a gente mesmo, a gente não trata bem. A gente faz as coisas para os outros. A gente cuida dos outros. Mas a minha pergunta é, você cuida de você? Você pode cuidar do seu cliente, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, mas você cuida de você, sabe por quê? Em primeiro lugar, e não é ser egoísta, está você. Eu falo isso para minha mãe, às vezes, quando a gente está, né, com problemas de família. Não sei se na família de vocês tem problema, na minha tem um monte. E aí eu falo assim, mãe, quando é para dar um ponto final, mãe, quem nasceu primeiro entre nós todos? Ela fala, eu. Falo assim, então é você que manda. Você está em primeiro lugar. Né? Porque ela tende, às vezes, se debulhar para resolver. Eu falo assim, então, pensa nisso. Isso não é ser negativo, ser egoísta. Então, quando eu falo de solidariedade, primeiro, a minha proposta com você é para você ser solidário com você mesmo, né? É para você ter empatia com você mesmo, compaixão e desprendimento com você mesmo. Você não consegue ter isso verdadeiramente com os outros se você não tem com você. Essa é uma grande sacada que a gente pode começar a pensar. E para encerrar, eu não vou ficar alongando muito não. Eu quero saber quem aqui tem uma nota de $100 na carteira. Agora, a gente não anda com dinheiro, né? Quem tem uma nota... Você? Vem cá, me ajuda aqui então. Me empresta. Passando as moedas. Vamos falar de moeda. Você me ajuda aqui? Posso te emprestar? Empresta meu. Qual que é a sua nota? Rodrigo, pega aí a sua nota de $100, vou ver. É raridade, né? Rodrigo, é o seguinte, não, você que vai, vou te explicar aqui. Gente, vamos prestar atenção no Rodrigo. Mostra a nota pessoal. Gente, quanto vale essa nota? $100. Agora, dobra ela no meio uma vez. Quanto vale essa nota? $100. Dobra ela mais uma vez. Quanto vale essa nota? $100. Agora eu vou te pedir uma coisa que eu acho que não é muito usual, não. Joga a nota no chão. Joga a nota no chão. Não vai não, né? Quanto vale essa nota aqui, gente? $100 para pegar. Essa é uma metáfora, na verdade é de um outro palestrante, que é o seguinte: isso é você. Não importa o quanto você já sofreu, não importa o quanto já te humilharam, os problemas que aconteceram na sua vida, o seu valor, ele não muda. Se você estiver inteiro, dobrado, ao meio, no chão, pisado, nem pedi para ele pisar, não muda. Esse é o seu valor. Essa é a sua essência, é com isso que você vai enfrentar todos os problemas que até agora você estava refutando, deixando para depois. O meu convite para você é, simplifica, dá o primeiro passo e enfrenta. E, Rodrigo, você vai escolher um dos 3 livros de presente por você ter me ajudado aqui. Pode escolher um dos livros. O Agora Vai, ok, depois eu passo lá que eu vou tocar para você. Tá bom? Eu só queria dar uma palavrinha, posso? Pode. Eu não sei o quanto você se engajaram com as informações que ele passou aqui, mas são informações como essas que fazem com que a gente alcance um outro nível na vida da gente. E foi buscar informações, eu estou te conhecendo agora, mas isso é de fundamental importância na vida do seu lado pessoal, profissional, do seu business. Então, o que você tem anotado, ou insights que vocês tiveram aqui hoje,
levem e apliquem na vida de vocês, que isso vai ser fundamental. E lá na frente vocês vão lembrar desse momento aqui. Tá? Obrigado. Então, pessoal, eu vou encerrar agora. Eu quero, então, dizer o seguinte. A palavra-chave é esperança, né? Não interessa o que está acontecendo, mas a gente tem que ter esperança. Só que não espera tanto do mundo, não espera tanto do outro. O que você tem para esperar de você mesmo? Isso é o principal. Eu quero convidar todos vocês para me seguirem nas minhas redes sociais. Eu sempre posto vídeos, frases reflexivas, frases que eu mesmo crio, escrevo. E então é só vocês procurarem Fabiano Latam, tanto no YouTube. Eu coloquei essa semana uma entrevista de um livro que eu fiz, de uma brasileira que fez um transplante. O livro chama A Vida Venceu. É um projeto bem legal, é o meu mais recente. Hoje não dá para falar dele, mas lá no meu YouTube tem uma entrevista essa semana. E nas minhas redes sociais também. E eu quero convidar vocês para conhecer o meu trabalho, para conhecer os meus livros, né? Eu lancei, no total eu tenho 7 livros. Hoje são os que eu tenho aqui em estoque, os demais estão online. Então eu tenho Agora Vai, que eu coloco algumas dicas para você se reorganizar, criar hábitos, coisas práticas, tá? Coisas minhas, ali eu conto umas histórias minhas. E eu tenho ele em inglês. E o Em Frente, que eu trago 25 reflexões. Essas 5 eu tirei do livro. Mas eu falo lá sobre ego, orgulho, vaidade, julgamento, rejeição, né, perdas, limites, manipulação. Então, esse livro, o Em Frente, ele é muito fruto da minha vida aqui nos Estados Unidos, o que eu pude aprender com esses temas todos. Então, eu vou estar lá fora agora, assinando o livro, e vou ficar muito feliz se vocês quiserem compartilhar e quiserem conhecer um pouco mais. E muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Fico à disposição. Tenham um ótimo dia. Obrigado.